Graças a Deus. Boa noite, gente. Paz seja com todos. Amém? Vamos ficar de pé para adorar ao Senhor. Quero glorificar a Deus pelos irmãos que nos acompanham agora, também de casa, desde o começo do culto. Tio Alfredo, tia Neuza, a Carla, o João, a Ruth. Que Deus abençoe vocês, tantos outros irmãos que ainda vão entrar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E assim, estamos em setembro, né, gente? Até aqui o Senhor nos ajudou. E vai continuar nos ajudando até o fim. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero te convidar a orar. Vamos orar? Alguém pode dizer graças a Deus nessa noite? Amém, gente? Tá quente, véspera de feriado, é uma noite linda. Véspera do feriado, antevéspera, né? Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Nesse primeiro culto de setembro, vai ditar muitas coisas para nós em setembro. Então dê uma entrega poderosa a Deus. Você que está aqui, entregue a tua primícia de louvor ao nome do Senhor no primeiro culto de setembro, para a glória do nome daquele que vive e reina para todos sempre. Ah, Pai, o que podemos dizer de um Deus como o Senhor? O Senhor nos sustentou de pé, meu Pai, desde o início dessa crise em março. E até agora, mês após mês, o Senhor mostrou a sua mão poderosa sobre a nossa vida. Nós entramos setembro já jubilando na tua presença, porque sabemos que setembro também, em setembro virá uma provisão do Senhor. Como veio em agosto, como veio em julho, como veio em junho, como veio em maio, como veio em abril, como veio em março. O Senhor é o mesmo que foi ontem, o mesmo de agora, o mesmo amanhã. O mesmo Deus que tem cuidado de nós vai continuar cuidando de nós. Pai, enquanto nós exaltarmos o Teu nome, Te glorificarmos, abrirmos nossos lábios e declararmos a Tua santidade, derrama sobre nós graça e favor nessa noite, Senhor. Abençoa quem está em casa, abençoa quem está aqui, abençoa quem está estacionando o carro lá na rua, está se direcionando para o culto. Abençoe a todos debaixo de uma unção poderosa, que cadeias quebrem, que o medo se dissipe, que as doenças vão embora, que todo o caminho torto seja aplainado e que a glória venha para o nome do Senhor, nosso Deus. Nós te honramos, Senhor, e nós te adoramos. Vem nesse lugar, manifesta o teu poder aqui e nas casas que agora estão acompanhando conosco. Abençoa-nos dessa forma e nós seremos felizes na tua presença, em nome de Jesus. Quem concorda? Dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Um bom culto a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Com palmas. Recebe a nossa adoração, Senhor. Tudo é para Ti, Deus. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem põe em ordem, quem vai... O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível, incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha, aleluia, Senhor, a sua vida deu, agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz do órfão filho e filha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha, o Rei da
da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Aleluia. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, declare, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus. Incrível graça é, infalível amor, aleluia, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez este louvor desde o início, com palmas. Aleluia. Com toda a sua força. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem com trovões faz tremer a terra, espanto nos tira o ar, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. E é por isso que nós somos livres. Agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. É Ele que põe em ordem todos os caos. Quem põe em ordem o nosso caos. Quem faz o órfão, filho e filha. O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha. O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível, incrível graça é, infalível amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Jesus, nós cantamos. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso, que é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Quando nós paramos e meditamos naquilo que nós cantamos,
é muito mais profundo. Não há nada que se compare a esse amor. E às vezes nós nos prendemos em tantas coisas pequenas. E Jesus se entregou naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz por amor a nós. E quando nós paramos e meditamos naquilo que nós estamos cantando, quem do pecado quebra a força, cujo amor é poderoso. Como nós temos que te amar, Jesus. Como nós temos que te adorar, Jesus. Nós não merecíamos tanto amor. Nós não merecíamos. Nós estamos aqui hoje para te dar tudo aquilo que nós temos. É pouco, Senhor. É muito pouco. Perto de tudo aquilo que o Senhor fez. Mas é o que nós temos, Senhor, é o nosso coração. E sabemos que o Senhor escuta quando nós o clamamos. Que o Senhor acalma o nosso pensar. Que o Senhor nos leva pelo fogo, curando tudo aquilo que precisa ser curado no físico, na alma. Nós te adoramos, Jesus. Sinta-se à vontade aqui neste lugar, Jesus. Nós estamos aqui para te render graças. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. A tua presença aqui é primordial nessa noite. Se o Senhor não estiver aqui, Senhor, de nada vai valer nós estivermos aqui. Se o Senhor não estiver aqui, Pai, não haverá valor em nada. Que o Senhor se sinta amado nessa noite. Que o Senhor se sinta adorado nessa noite. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, nós confiamos. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia, tu és tudo, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti.
você mais uma vez. Creio. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vai dizendo que você precisa desse Jesus. Aleluia, Senhor. Somente o Senhor é santo. Somente o Senhor é santo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele Só seu respirar, em terra se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, como o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Adore o Senhor nessa noite, Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Levante a sua voz nessa noite. Adore ao Senhor e agradeça o nome dele. Oh Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós podemos sentir a tua presença neste lugar e o teu Espírito Santo, Senhor, se movendo. Oh Papai, tu és adorado neste lugar, Senhor. Oh, nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Para sempre o Senhor é adorado, para sempre o Senhor é exaltado neste lugar. O Senhor tem liberdade nessa casa, papai. Toma o teu lugar, Senhor. Ministra, Senhor, em cada coração nessa noite, papai. Declare a terra. Levante a sua voz e declare. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Declare. Ó morte,
Ele está aqui, a presença do Senhor ela é real, o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. Oh, aleluia. O Espírito Santo está aqui. Eu não sei o que você vai fazer nessa noite, se você vai gritar, se você vai pular, se você vai se derramar na presença do Senhor. Mas o Senhor quer mais das nossas vidas nessa noite. E Ele está aqui. A presença do Pai é real neste lugar. Esse é o teu momento com Ele. Diga a Ele nessa noite palavras que o exaltam. Palavras que me engrandecem, meu querido. Declara assim, ó. Nosso amigo Santo Espírito. Essa venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Manifestar, papai. Vem manifestar os teus sinais. Declare o que dizer. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Ele está aqui. Ele é demais. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Você deseja? Oh, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te desejamos. Nós queremos mais, papai, da tua presença neste lugar. Mais o teu fogo, mais o teu Espírito Santo, Senhor. Oh, aleluia. E agradeça. Exalte a Ele, querido. Declare. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo teu soprar. Com seu olho venha nos ungir. Só os que querem pedir nessa noite assim, e com seu fogo vem nos batizar. Declara o que dizer. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui.
O que fazer?
Aleluia. Deus é muito bom, gente. Amém, gente? Pré-feriado, para louvar a Deus de todo o coração, de todas as nossas forças. É incrível quando Deus ele quer falar conosco, ele usa tantas formas diferentes, não é verdade? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu acredito e tenho visto isso na minha vida. Deus querendo falar comigo de algumas formas, e de várias formas diferentes Ele fala. Há algum tempo o Senhor tem tocado no meu coração sobre intensidade de entrega, a intensidade de busca, não é? E a mensagem no meu coração ainda não estava muito clara, mas o Senhor tem trazido clareza de uma maneira muito incrível sobre a minha vida. Deus quer mais intensidade da gente. Deus quer mais de nós. E quando eu digo isso, não estou falando isso por asceticismo, não estou falando isso por religião, não estou falando isso por performance. Estou falando isso porque tenho plena convicção que Deus vai derramar muito mais sobre a nossa vida. Quem está sendo abençoado pelo Senhor? Levante sua mão, diga graças a Deus. Amém. Sabe, nós estamos vivendo tempos que o Senhor nos tem mostrado de várias formas o seu poder e a sua graça, não é verdade? Nós estamos caminhando sobre o favor do Senhor. Estamos caminhando sobre palavras que Deus tem ministrado sobre a nossa vida e tem nos feito andar sobre as águas. Isso tem sido notório. Tantas pessoas testemunhando bênçãos que têm recebido, livramentos que têm recebido, graças que têm recebido. De modo que mesmo no meio do caos, nós somos favorecidos pelo Senhor. E esses dias eu estava orando em casa, e 4 vezes Deus me conduziu a Deuteronômio capítulo 8. 4 vezes distintas, durante um período de 7 dias, nos meus momentos de oração, eu estava sendo direcionado para Deuteronômio capítulo de número 8. E eu acho que na primeira, na segunda foi difícil de entender, na terceira. E na última vez que o Senhor me mostrou esse texto nas Escrituras, eu li e mais uma vez eu perguntei, Senhor, o que isso quer dizer para mim? E Deus falou para mim assim no meu coração, isso não quer dizer apenas para você. Isso é algo que você tem que dizer para Jardim Virgínia. Porque eu estou fazendo algo no meio de vocês. E esse algo que eu estou produzindo no meio da crise de vocês, nesse meio de Covid, nesse negócio todo, não é nada comparado ao que acontecerá depois do Covid. Isso já está acabando, gente. Esse negócio do Covid já está acabando. Para Deus já está acabando. Deus está no futuro, Deus está no passado, Deus está no presente. Isso já está acabando e vai vir um tempo glorioso sobre a nossa vida. Mas você sabe que todos os tempos gloriosos trazem consigo possibilidades de destruição. Todas as grandes vitórias dos homens de Deus foram seguidas de momentos em que a fé deles foi provada. E quando a gente fala de provado, a gente sempre pensa em dificuldade. Mas os períodos de provação nem sempre significam períodos em dificuldade. Prova não significa te pôr em dificuldade. Prova significa Deus te colocar em uma situação para ver como é o seu coração. E o que mais me chama a atenção, olhando o Antigo Testamento, eu enxergo muita a graça de Deus no Antigo Testamento. Apesar de que a graça vem no Novo Testamento, no Antigo Testamento eu vejo a graça de uma maneira muito clara. Deus, inclusive, antes de Moisés morrer, Deus já tinha dito para Moisés, Moisés, é o seguinte, você vai morrer. E esse povo vai ser rebelde de novo. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ler isso. Depois que você se for, o povo vai se esquecer de mim. Só que mesmo assim, Deus não destruiu Israel. Mesmo sabendo que o povo ia virar as costas para ele logo depois, Deus ainda manifestava sempre um caminho de volta.
Tanto que Deuteronômio várias vezes vai dizer, quando as maldições alcançarem você, ou seja, Deus já estava dizendo, vocês vão quebrar a aliança e as maldições vão alcançar vocês. Quando isso acontecer, vocês vão poder voltar-se para mim e eu os receberei de volta. Para mim isso é graça. Ele estava dizendo o que ia acontecer e dando um caminho de volta, dizendo, quando vocês chegarem a esse limite e vocês forem espalhados pelas nações da terra, quando vocês forem lançados para as outras nações, os filhos de vocês se tornarem escravos, e vocês não tiverem renda, se tornarem escravos, e na angústia de vocês, vocês clamarem a mim, eu os ouvirei. Esse é o Deus que nós servimos, amém, gente? Deus nos ouve. E eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 8, do verso 10 em diante. É uma dessas advertências. Era um dos últimos discursos de Moisés. Em pouquíssimo tempo, os israelitas entrariam na terra prometida. E a advertência veio aqui. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, que é a NVI. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. A fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, presta atenção nisso, a minha capacidade e a minha força, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois a Ele quem lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Pai, esta é a tua palavra. Há milênios ela tem falado com a raça humana. Há milhares de anos o Senhor tem falado, meu Pai. E eu te peço em nome de Jesus que essa noite o Senhor fale ao nosso coração. Que aí aqui Jardim Virgínia, tantos presentes quanto os virtualmente presentes em casa, mas ligados aqui nessa live, recebam esta palavra, meu Pai, como uma espada de dois gumes. Por um lado, uma bênção gloriosa nos esperando logo ali na frente. E por outro, uma grande responsabilidade de se manter fiel ao Senhor quando tudo isso acontecer. Dai-nos graça e vida nessa noite, meu Pai, através da Tua palavra. Também em nome do Senhor Jesus, assim eu oro. Amém. E graças a Deus. O povo tinha passado pelo seu pior deserto. Pior momento da história de Israel, e tão pior que era que eles desejavam voltar ao seu passado no Egito do que continuar no deserto. Eles preferiam voltar ao Egito do que continuar no deserto. Tamanho era o problema que eles estavam enfrentando. Mas Deus disse assim, olha, nesse tempo de deserto, no contexto de Deuteronômio, milagres aconteceram. A coluna de fogo os protegia do frio intenso da noite do deserto. A coluna de nuvem os guardava do sol escaldante do dia. A Bíblia diz que eles caminhavam e os seus pés não inchavam. As roupas não se desgastavam. 40 anos de peregrinação e as roupas não se desgastavam. E eu entendo que se as roupas não se desgastavam, elas eram renovadas por Deus. Crianças que saíram do Egito, chegaram na sua maturidade aos 40 anos e a roupa foi crescendo com eles. Eles foram alvo
de milagres extraordinários no tempo do deserto. Mas agora Deus estava dizendo para eles, vai chegar o fim disso. Vai chegar o término, vai chegar o momento em que eu vou pôr o fim no deserto e vocês vão entrar num período de bonança tão grande, mas tão grande, que Deus olha para Moisés e diz, faz esse discurso e escreve ele. Porque o meu povo foi provado, foi testado e vai entrar na terra prometida. E a bênção que vai vir sobre eles é tão superior à que eles viveram no deserto, mas é tão grande, que vai correr o risco de que quando o ouro e a prata se multiplicar nas suas mãos, o seu gado multiplicar, as casas que eles construírem magníficas, ficarem prontas, o risco é que eles podem me esquecer. Eles podem se esquecer de mim. Eles podem se esquecer que eu fui o Deus que tirei eles do deserto. Gente, 2020 vai passar em nome de Jesus. E nós vamos entrar num período de bonança poderoso na presença de Deus. Nós vamos entrar em um período tão glorioso na presença de Deus. Essa mensagem está sendo gravada, não tem o mínimo problema de que ela fique, porque vai servir de testemunha para nós. Quando esse período passar, nós vamos entrar em um período tão abençoado na presença de Deus, que nós vamos correr o risco de nos esquecer de que foi o Senhor que nos ajudou a atravessar esse ano. Eu não sei se você já reparou que a gente esquece o problema logo. A fartura tem um grande... A fartura, a prosperidade, a abundância, ela traz consigo algo muito interessante. Ela faz a gente se esquecer rapidamente das dores que a gente sofreu no passado. Você já deve ter experimentado isso. Mulher que tem mais de 50 pares de sapato no guarda-roupa sabe o que eu vou falar. Você tem um sapato que te aperta o pé, mas daí você chega em casa e tira, e fica aliviada. O homem sabe disso porque conhece a mulher que tem, amém, gente? Aí passa um tempo, o que a mulher faz com aquele sapato? Ela não joga fora, ela esquece da dor que passou. Vai passar um tempo e ela vai colocar de volta aquele sapato. Isso é uma realidade, usando os exemplos da vida cotidiana. Assim como aqueles que passaram por privações e depois entraram em períodos de grande graça, no sentido de grande colheita, grande bonança, se esquecem do período de privação que passaram. Deus olha e diz para Moisés, fala um discurso profético. Diz para o meu povo que isso vai acontecer, não com toda a nação, mas alguns se esquecerão de mim. Tamanha a graça que eu vou enviar sobre a vida deles, a bonança vai ser tão grande, que eles vão cair em 2 perigos. E ao longo das escrituras sagradas, isso se concretizou. 2 perigos aconteceram com a nação de Israel depois que eles se consolidaram. Um perigo está escrito no livro de Ageu. Você consegue abrir o livro de Ageu comigo? Pastor, não faço ideia onde fica o livro de Ageu. Faz assim, abre em Mateus, volta para Malaquias, atravessa Zacarias, chegou em Ageu. Abre em Mateus, volta para Malaquias, passa por Zacarias, vira a folha, você vai chegar em Ageu. E você vai ver esses 2 perigos rondando a nação de Israel. Um dos perigos, o livro de Ageu vai dizer muito claramente o que aconteceu com eles. O outro perigo, o livro de Malaquias vai nos ajudar a entender. Os perigos da bonança. Diga assim, eu creio que períodos de muita prosperidade me aguardam da parte de Deus. Amém. Você crê nisso mesmo? Vai acontecer sobre a sua vida. Ageu capítulo 1. A saga de Ageu era a seguinte, ele pregava no momento em que o povo estava tão satisfeito com aquilo que tinha, que Deus já não era a prioridade na vida deles. Não era. E aqui a acusação é clara, capítulo 1, verso 4, de Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Presta atenção no que eu vou te dizer. Eles voltaram do cativeiro e já se passavam 18 anos. Quantos anos? 18 anos. E eles alegavam que não era tempo de reconstruir as coisas de Deus, a casa de Deus. Casa de Deus tem alguns significados na Bíblia. Aqui especificamente significava o templo. Mas casa também significa família, casa também significa a adoração, casa de adoração.
Eles viveram 18 anos dizendo assim: não é tempo. Não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Mas ao mesmo tempo, eles tinham tempo, energia e dinheiro para aproveitar as suas próprias vidas. Era um povo que dizia: não dá para Deus, mas para mim sempre vai dar. Não, eu não tenho tempo para Deus, mas para mim eu tenho. Não, eu não tenho tempo para investir naquilo que Deus quer, mas para mim eu tenho. Tanto que Deus olha e diz assim: então está certo isso. Vocês moram em casas de fino acabamento, que demora tempo, dinheiro e energia para ser construída. A minha casa está destruída e para vocês está tudo bem. E em decorrência disso, sobre a nação de Israel, naquele tempo veio grande desgraça. Tanto que Deus olha para eles e diz: por acaso vocês estão com um problema achando que vai faltar dinheiro para executar os meus projetos? Capítulo 2, verso 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, diz o Senhor. Quem crê, diga graças a Deus. Esse é um princípio. Toda a prata e todo o ouro, toda a riqueza do planeta pertence a Deus, não pertence a nós. Nós somos mordomos do Senhor. Deus está dando um princípio no livro de Ageu, capítulo 2, verso 8. O povo dizia: não é tempo de investir aqui, nos projetos de Deus, nos sonhos de Deus. Mas aqui nós temos. Era um povo que se escondia atrás das desculpas. A sua prosperidade cresceu. Eles saíram do cativeiro, do momento de angústia, e Deus os prosperou depois. Deus os prosperou. E prósperos eles chegaram à conclusão: para Deus não, para mim sim. Eu não tenho mais tempo para Deus, eu tenho tempo para mim. Eu não tenho recurso para Deus, eu tenho recurso para mim. O melhor de mim é para mim mesmo e para minha casa. Sabe, nós corremos um risco. Família é coisa de Deus. Alguém duvida disso? Não. Mas nós temos que tomar cuidado para não idolatrar nossa família e não colocá-la antes de Deus. Jesus falou sobre isso. Aquele que ama mais o pai, a mãe, a esposa do que a mim, não é digno de mim. Diga assim: Deus sempre em primeiro lugar. Esse foi um dos desvios de Israel ao longo do tempo, que Deus já tinha avisado lá em Deuteronômio: vai acontecer. Quando vocês saírem do cativeiro, quando vocês saírem de lugares dificultosos, eu derramarei prosperidade sobre a vida de vocês. A prosperidade, a bênção de Deus, sempre foi revelada depois de períodos de muita escassez, de muita provação. Deus responde à oração. Amém, gente? Deus responde. Mas aí chega um primeiro caso, daqueles que passam pela tribulação, por momentos de angústia, por momentos de dificuldade, mas agora Deus já não é mais o principal para eles. Eles ainda estavam debaixo de uma influência externa, mas já estava bom. Sabe aquela frase: está ruim, mas está bom? Já ouviu isso? Estava ruim porque ainda a nação não era totalmente livre, mas está bom porque dá para construir a nossa casa, dá para enfeitar a nossa casa. E Deus fala, o acabamento da casa era de coisa fina, não era pouco. Eles tinham realmente investido dinheiro, tempo e recursos para construir suas casas. Não tem problema algum você ter um tempo, dinheiro e recursos para construir todos os seus projetos. O problema é quando eu abandono as coisas de Deus para pegar outras. Agora eu quero que você vire a página da sua Bíblia, vai em direção ao Novo Testamento, pula o livro de Zacarias e chega no livro de Malaquias. Vira a página lá. Agora nós estamos no livro de Malaquias. O tempo é outro. A situação mudou. O templo foi reconstruído. Aquela geração de Ageu voltou-se ao Senhor, construir e edificar o templo, estava tudo bem. A nação estava mais próspera do que nunca. E agora vem o segundo problema que atacou a vida de Israel em todos os momentos de bonança. O primeiro foi de abandonar a Deus. O segundo, de fazer as coisas de Deus pela metade. Para ele estava ótimo. O templo estava reconstruído, a vida religiosa, a vida religiosa estava edificada novamente, os turnos de sacerdotes, de levitas, a nação estava andando. E agora eles caíram no segundo problema. Capítulo 1, verso de número 2.
eu sempre os amei, diz o Senhor. Aí a nação respondia, de que maneira nos amaste? E Deus vai dizer, eu sempre escolhi vocês. Vocês sempre foram a minha nação, vocês sempre foram o meu povo. Verso de número 6. O filho honra seu pai. Deus vai entrar com uma pergunta. O servo honra o seu senhor. Se eu sou o seu pai, aonde é que está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, aonde está o temor que me deve? Aí você vai chegar no final do versículo 6, e o povo vai dizer, Deus vai dizer a pergunta que eles faziam para Deus em secreto: de que maneira temos desprezado o teu nome, para não te honrarmos como Deus? E Deus responde no verso 7, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim me perguntam de que maneira te desonramos. Aqui o povo já caiu numa semi-apostasia, se é que isso poderia acontecer. Eles estavam meio fiéis e meio infiéis, o que não dá para acontecer. Eles faziam o que Deus queria, mas nunca com a força necessária, nunca com a excelência necessária, nunca com o coração voltado para Deus. Estava ruim, mas para eles estava bom. Estava ruim no sentido espiritual. Estava ruim no sentido de que a nação ainda não era totalmente livre, mas estava todo mundo próspero. Deus olha para eles e diz, eu sempre amei vocês. E vocês no coração de vocês perguntam, como o Senhor nos amou? Eu os escolhi. Quem foi escolhido pelo Senhor aqui? Diga graças a Deus. O amor do Senhor é esse. E Deus olha e fala assim, se eu sou pai de vocês, vocês cantam que eu sou pai, vocês leem nas escrituras que eu sou pai, vocês dizem que eu sou pai, onde é que está a minha honra? E o povo dizia, não, nós não estamos te desonrando, no que te desonramos? E aí Deus vai dizer para eles, trazendo comida impura ao meu altar. Quando vocês fazem isso, vocês estão dizendo para mim, é o contexto do capítulo 1, verso 7 e verso 8. Quando vocês trazem comida impura no meu altar, que eram as ofertas de sacrifício, vocês estão dizendo para mim, o Senhor é desprezível. Eu não preciso falar alguma coisa, basta eu fazer, eu estou comunicando alguma coisa. A gente está comunicando alguma coisa para Deus o tempo inteiro. Amém, gente? Mesmo não falando, as minhas ações comunicam para Deus. O povo não dizia abertamente, Deus, nós te desprezamos. Mas a maneira como eles serviam a Deus, falava para Deus, Deus dizia, o que vocês estão entregando para mim é desprezível. Vocês estão desprezando o meu nome. E uma série de diálogos vai acontecer. Eu convido você na sua casa a ler Malaquias inteiro. E você vai ver um Deus dizendo, eu amo vocês. E o povo retrucando. E termina com a promessa de restauração total da nação. O diálogo continua. Verso 12. Mas vocês profanam o altar ao dizer que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Ainda dizem, ai que canseira. Eles prosperaram. E Deus está dizendo aqui, vocês ainda dizem no coração de vocês como é cansativo fazer aquilo que Deus quer. Segue o verso 13. Quando vocês trazem animais roubados, olha o que o povo estava fazendo para Deus, trazendo animal roubado, aleijado, doente e oferecendo isso como sacrifício. Deus fala, eu deveria aceitar isso de vocês? Verso 14, Deus diz assim, maldito seja o enganador que promete uma coisa e entrega outra. Que me promete algo e entrega algo muito inferior. A avareza estava tomando conta daquele coração, daquela nação. E essa foi, puxando de lá de Deuteronômio capítulo 8, duas atitudes que o povo sempre tomou, depois de passar por grandes períodos de provação, de dificuldade, e Deus depois os abençoou. Primeiro erro, eles se esqueciam totalmente de Deus. Segundo erro, os que não se esqueciam totalmente de Deus, em outros momentos, se negavam.
não entregavam a Deus aquilo que pertencia a Deus, não colocava diante de Deus a sua disposição de vida mais. Agora veja, nós temos testemunho das Escrituras Sagradas, ela é a palavra de Deus, amém, gente? Todas as vezes que Israel foi abençoado por Deus, porque Deus no Antigo Testamento dizia, se vocês quebrarem a minha aliança, vocês trarão maldição. Quando a maldição vier e vocês clamarem a mim, eu devolvo a bênção e faço vocês mais prósperos do que eram antes. É só saber Deuteronômio, era assim que Deus falava com eles. Só que toda vez que o povo voltava, e ele era humilhado, e se voltava para Deus, eles prosperavam ainda mais e se esqueciam de Deus de novo. Agora eu preciso que você vá comigo lá em Lucas capítulo 12, para a gente encerrar esse pensamento e podermos orar a respeito. Lucas capítulo 12, do verso 13 em diante. Chegaram lá? Essa é a parábola, não é? Do rico insensato. É uma parábola que Jesus contou. E eu quero meditar com você sobre ela para encerrar a nossa meditação da noite. Alguém da multidão disse para o mestre assim, Senhor, fala para o meu irmão para dividir a herança comigo. Verso 14. Homem, quem me designou como juiz e árbitro entre vocês? Então Jesus disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou a parábola dizendo, a terra de certo homem rico produziu muito. Diga, produziu muito. Amém. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho aonde armazenar tanta colheita. Verso 18. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores, e ali eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém, gente? Claro como meio-dia o que Jesus está dizendo aqui. Tão claro que às vezes era melhor nem saber. Porque isso confronta muitas vezes a nossa vida. O sonho da sociedade moderna é chegar onde esse homem chegou. No final do verso 19, descanse, coma, beba e se alegre. Esse é o sonho dourado, é o sonho americano. Descanse, coma, beba e se alegre. Mas a Bíblia diz que ele era insensato. Os meios pelos quais ele achava que ia conseguir isso era totalmente diferente pelos meios dos quais Jesus nos dá essas coisas. Ele quis chegar nessa vida através da avareza. E a avareza é a idolatria. Ele achava que o caminho para descansar, comer, beber e se alegrar era através da avareza. Deus olha para ele e fala, você é um insensato, você é um tolo. Hoje vão pedir a sua alma. E para quem vai ficar tudo isso? Eu quero meditar com você só nessas 4 palavras. Descanse, coma e beba e se alegre. E nós vamos encerrar a ministração dessa noite com uma oração. Quando eu acredito que descansar é o resultado de eu ter muita riqueza, eu caio numa armadilha. E qual é a armadilha? Descanso. Preste atenção no que eu vou te dizer. Descanso não é ausência de trabalho. Eu não descanso quando eu tenho muito dinheiro para curtir minha aposentadoria. Eu descanso quando eu vou para Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E o que Jesus vai dar para eles? Descanso. Descanso não é um estado de espírito. Não é um estado físico. É o resultado de eu colocar a minha fé inteiramente no Senhor.
Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Uma das armadilhas que o diabo coloca na mente da sociedade é que descanso vai vir na aposentadoria ou quando você tiver muito dinheiro para atingir aquilo que está até dando raiva de entrar no YouTube para assistir um vídeo. Eles ficam falando de independência financeira, como se aqueles vendedores de curso medíocre fossem realmente independentes financeiros. Dá até raiva. Conquiste a sua independência financeira. Aos 30 anos, aos 40 anos. Como se a independência financeira, ou seja, não precisar mais para trabalhar, não precisar mais trabalhar para viver, melhor dizendo, nos desse descanso. A Bíblia diz que aonde estiver o meu tesouro, lá estará o meu coração. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes que o homem que se ocupa apenas em acumular para desfrutar no futuro é um tolo. Porque ele não tem garantia que ele vai desfrutar daquele dinheiro. Quem garante para mim que vai estar vivo amanhã? Fala, pastor, eu bato o pé, vou estar vivo amanhã. Ninguém. Nem os que estão aqui, nem os senhores que estão em casa. Descanso não pode ser confundido com ausência de trabalho, mas sim o estar em Cristo Jesus, aonde eu posso me ocupar com muitas coisas, mas o meu descanso está nele. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, as riquezas mudam, a economia muda, o humor muda, tudo passa. Cristo permanecerá o mesmo. Se o meu descanso estiver nele, estarei garantido no descanso do Senhor. Portanto, no meio de uma crise, eu posso estar em descanso ou eu posso estar fora do descanso. Eu posso estar estressado ou descansado. É uma escolha minha. Eu vou passar pela crise com Cristo ou sem Ele. Agora, não caia na armadilha de achar que se você tiver tantos R$1.000 no seu banco investido a 1% ao mês, você nunca mais vai precisar trabalhar. Você vai ter descanso, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. O livro de Hebreus, capítulo 4, diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus, que não foi alcançado pelos antigos. Porque o descanso que Deus propôs é muito mais do que um sábado. É um estado permanente, e nós vamos alcançar isso em nome de Jesus. Um estágio além do que nós estamos enfrentando. Amém, gente? Deus tem um descanso para nós. O comer e o beber. Comer, beber e se alegrar são coisas muito próximas. Nós temos prazer quando comemos, amém? Falamos sobre isso esses dias. É bom comer, né? Ninguém acha, só o João que acha ruim comer. E algumas crianças, mas depois quando eles crescem, vem o juízo na mente, aí eles descobrem que esse negócio de comer é bom. Se fosse ruim, ninguém guardava, né? A Bíblia diz que nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento. O contexto que ele está falando de comida e bebida para Jesus é um lançar-se aos prazeres físicos sem se importar com o amanhã. É isso que quer dizer. Eles comiam e bebiam. O sonho desse homem, descansar, comer e beber. A busca intensa pelo prazer físico que o apóstolo João chama de mundo. É por isso que nós cristãos temos o hábito eventual de fazer o quê? Jejuar. A gente tira a comida. Por que o cristão tira a comida? Ah, pastor, a gente tira a comida para ganhar carro novo. Você sabe por que Deus está falando para você? Se você pegar as lives da nossa igreja, os últimos 21 dias, Deus tem falado muito e batendo sobre a prosperidade. Porque Deus vai dar prosperidade para muitas pessoas que estão aqui. O problema é que alguns vão se agarrar nisso e vão perder a passada no Evangelho. Só que Deus é tão bom que está te avisando de antes. Cuidado, cuidado, cuidado. O homem não consiste na riqueza que tem. A vida de um homem, disse Jesus, não consiste na quantidade de bens que ele tem. Pergunta para quem está perto de você, está preparado para entrar na bonança? Uma pergunta para ele. Você que está em casa, está preparado para entrar na bonança? O problema não é dinheiro. O problema é que quando
O problema é se o dinheiro vir, Deus não ser mais a prioridade, e o que eu fizer para Deus nunca ser de interesse de coração. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Olha o Salmo 112. A vida de um homem que coloca a sua alegria em Deus, não nos prazeres da carne. Eu vou ler para você. Nós vamos baixar no nosso telão outras versões de Bíblia, e aí vai ficar mais fácil para vocês acompanharem conosco. Pelo telão. Salmo 112. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande alegria, prazer e deleite nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Quem recebe, diga graças a Deus. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Como é feliz o homem que tem alegria em Deus, que não põe a sua alegria na comida e na bebida ou nas coisas instáveis deste mundo, mas deposita a sua plena esperança de felicidade em Deus nosso Senhor. Eu vou ler outro Salmo, capítulo 37 de Salmo, que vocês sabem de cor. É terrível quando alguém fala assim, você sabe o que está escrito no Salmo tal, né? Eu acho terrível quando alguém me pergunta isso. Porque fala tanta coisa um salmo, que não dá para você dizer assim, não, você sabe o que está escrito. Eu vou ler o versículo, você vai lembrar. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. O homem que põe o coração nele, no Senhor, e diz, eu tenho alegria em Deus, em meditar na palavra, em fazer aquilo que Deus me mandou. Eu tenho prazer em Deus. Não apenas prazer naquilo que Deus me dá, mas prazer nele, deleite nele. Essa pessoa, Deus procura no coração dela o que ela deseja, e Deus coloca na mão dela. Você crê nisso ainda em nome de Jesus? Aquele homem da parábola estava perseguindo essas coisas. Através da avareza ele achava que ele ia alcançar isso. Mas não é assim que funciona. A última palavrinha que nós vamos meditar antes de orar era descanse, coma e beba e se alegre. Sabe qual que é o problema que o diabo colocou na mente dos crentes dessa geração? É que eles acham que a alegria é a ausência de qualquer problema. Eu vou ser alegre quando eu não tiver problema na minha vida. Oh, doce ilusão. Ah, quando nada me desagradar eu vou ser feliz. Vai esperando. Esse dia não vai acontecer. A alegria que Deus promete para nós não é a alegria que o mundo dá. Sabe qual que é a alegria que o mundo nos dá? Que o diabo quer nos oferecer? Ele quer nos passar uma ideia falsa. De que quem é alegre é porque não tem problema nenhum. Não tem dificuldade alguma. Não tem limitação nenhuma. Não tem adversidade alguma. E alguns crentes, talvez o caso desse homem que usasse a fé para prosperar apenas, era que ele achava que lá no final, se privando de tudo agora, lá na frente, ainda nesta terra, ele gozaria de toda a alegria. Ele vinculou talvez duas coisas diferentes no seu coração: dinheiro com alegria. Quando eu economizo R$10 por dia, ao longo de 30 dias, quantos reais eu tenho? R$10 por dia, ao longo de 30 dias. Hã? 30 vezes 10. 300. Certo isso, gente? Certo? Tá bom. Aí você pega R$300 por mês. E eu junto 12 meses. Quanto de dinheiro que eu vou ter? Quanto? Tá bom. 3.600. Tá todo mundo seguro disso? Tá. Se eu acumulo de 10 em 10 em 10 em 10 nessa nossa conta, lá na frente eu vou ter quanto? 3.600. Se eu aplico essa lógica à felicidade, não dá certo. Se eu me privo da felicidade, da alegria agora, e economizo a alegria dizendo lá na frente eu vou juntar um montão,
Aí eu economizo a alegria da terça, eu economizo a alegria da quarta, eu economizo, eu me privo, eu vou me privando, lá no final eu vou ter muita alegria. Acontece isso? Alegria adiada é igual um maná guardado. Apodrece para o dia seguinte, você não tem mais aqui, não tem como você estocar alegria. Aí eu vou pegar um pouco de alegria hoje, vou botar num fundo de investimento, lá na frente eu vou pegar. Eu coloco alegria hoje, pego uma alegria zona amanhã. Dá para fazer assim? Mas esse homem achava. Ele se privava de tudo para conquistar dinheiro, de todas as pequenas alegrias da vida para conquistar dinheiro. É igual esses tolos na internet que diz que você vai ficar rico sem tomar um cafezinho. Lembra disso? Deixa de tomar um cafezinho, quando você tiver 60 anos você vai ter 1 milhão. Gente, quando eu tiver 60 anos eu nem sei se eu vou gostar de café. A pessoa fala, quando você tiver 60 anos, você economizar um cafezinho por dia, dos 18 até os 60, você vai ter dinheiro para tomar muito café. E quem disse que eu vou querer tomar café daqui a 60 anos, daqui a 50 anos? Eu não sei. Prefiro tomar o café hoje. Alegrias que vão sendo adiadas em prol da avareza de conquistar muito lá na frente. Jesus disse que cada dia basta o seu próprio mal. Quem tem o dia de amanhã nas mãos? Quem garante para você? Quem aqui, ser humano, diz, pastor, eu garanto, eu vou celebrar somente no dia 24 de dezembro toda a alegria que eu estou estocando agora. É por isso que ele era tolo. Sabe aquelas pessoas que vão adiando a alegria para amanhã, não conseguem fazer nada de bom hoje? Não consegue alegrar hoje. Ele não consegue desfrutar do que Deus faz na vida dele hoje. Porque ele acha que felicidade, que alegria é igual dinheiro, vai acumulando, acumulando e um dia vira um montão. Não é assim que funciona. Basta cada dia o seu próprio mal. O sonho de descansar, comer e beber e se alegrar na vida desse homem, o projeto era todo errado. O descanso não é no dinheiro, é no Senhor nosso Deus. O comer e o beber, a alegria da nossa vida terrena, ela não está pautada nas coisas cotidianas, e aqui ele vai usar o comer e o beber, mas está pautada na presença de Deus na nossa vida. Portanto, você pode ter todo o dinheiro do mundo e pode ser uma pessoa infeliz. Ou será que só eu conheço gente assim? Talvez o pior de uma vida de um homem que acumula dinheiro ao longo da vida achando que vai ser feliz quando tiver muito dinheiro, seja o fato de chegar lá na frente e ter muito dinheiro, mas não ter felicidade. E a Bíblia chama essa pessoa de tola. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Porque tempos de bonança estão para vir sobre a nossa vida. Talvez como alguns nunca viveram. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Você que está em casa, também quero orar por você. Fecha aí seus olhos. Você que está aqui na igreja, fica de pé, se estica um pouco. Ainda ontem eu estava orando ao Senhor. E Deus falando essas verdades ao meu coração. O povo de Israel foi tirado da desgraça, dos momentos de dor. E Deus falou assim, quando eu tirar, alguns deles vão se esquecer de mim, Moisés, fala para eles. Mas se eles se arrependerem e voltarem, eu os aceitarei de novo. Como? Em tempos de prosperidade alguém se afasta de Deus? Joel nos ensina como, mostra. Malaquias também vai dizer como. Ah, meus irmãos, tem coisas que eu gostaria que Deus nunca tivesse falado ao meu coração. Essa mensagem vai ficar gravada na internet. Ela vai ficar gravada nos nossos arquivos. Para ser um testemunho sobre essa casa de oração. Porque ontem ainda, o Senhor ainda falava ao meu coração. Fala para aí aqui, Jardim Virgínia, que tempos de prosperidade, como eles nunca viram antes, estão para vir sobre a vida deles. E avise-os que alguns deles virarão as costas para mim quando isso acontecer. Que Deus te abençoe de não acontecer isso com você. Se há uma coisa que eu não quero que aconteça, é isso.
E ontem eu orei muito por essa igreja, de tarde, de noite e de madrugada, pedindo ao Senhor que abençoasse o nosso coração. E que a prosperidade dEle, as bênçãos dEle, as graças dEle que virão, não nos levem para longe dEle. Que o nosso coração não seja enganado com a falsa ideia de como descansar, como se alegrar, buscar satisfação na vida e como se alegrar. Que essas falsas ideias não toquem o nosso coração, pelo contrário. Mas se isso vier a acontecer com você, e você se ver daqui a alguns meses em tempos de muita prosperidade, e você perceber que você não está tão perto de Deus como deveria, volte para o Senhor. Se daqui a alguns meses você ver esse vídeo, e você ver que isso aconteceu com você, que realmente Deus te prosperou, mas que agora você não tem mais tempo para Ele, apenas para você. E que quando você faz para Ele alguma coisa, é sempre o resto do seu tempo, o resto do seu recurso, o resto do seu tempo. Eu falo para você, através desse vídeo, volte para o Senhor. Deus não vai te punir, Deus vai te aceitar de novo. O caminho de volta é simples. Volte para o Senhor. Quando você descobrir aí em algum tempo da sua história, que o dinheiro que você sonhava em ter não te trouxe a felicidade que você achava, volte para Jesus, e Ele vai dar felicidade ao seu coração. Ele vai nos abençoar. Estou falando agora como alguém que está te prevenindo de algum mal que pode acontecer. E que Deus te abençoe. Que todos vocês que estão aqui, que estão em casa, na bonança, saibam reconhecer Deus nas suas vidas. Não aconteça que alguém pense que esse sucesso veio pela sua própria mão, desonrando o Senhor nosso Deus. Vamos orar, gente? Essa mensagem me trouxe muito sofrimento ontem. Muito sofrimento, de verdade. De alguns dias para cá e ontem principalmente. Pela tristeza do coração de Deus de anunciar que existe sim essa possibilidade. Pastor, mas Deus sabendo que isso vai acontecer, por que Ele não impede? Porque Ele é bom e Ele é justo. Você plantou, você vai colher o que você plantou. Seja para o bem ou para o mal, e nesse caso para o bem. Nós vamos crescer em nome de Jesus. Nós como igreja não podemos esquecer disso também. Quando essa casa voltar a lotar, e tiver muita gente aqui, nós não podemos esquecer que foi o Senhor que fez. Não foi a nossa técnica, não foi a nossa regulagem de som, não foi o nosso aparelho de som, não foi a nossa capacidade de organizar pessoas, foi o Senhor. E assim a gente vai viver feliz e abençoado, olhando para frente com alegria, sabendo, Deus vai me abençoar muito mais do que está me abençoando hoje. Essa é uma palavra de certeza para você. É uma palavra boa. Deus vai te abençoar e te prosperar muito. Só que junto com essa palavra vem a advertência. Cuidado para que você não se esqueça de Deus. E que vir para a igreja seja um fardo para você daqui a algum tempo, quando você estiver muito na prosperidade, e as máscaras não forem vistas mais, e você estiver voltado à sua vida natural, sua vida comum, sua rotina, e estiver envolvido com a finança que Deus vai colocar na sua mão, com as realizações que Deus vai colocar na sua mão, não ache pesado vir para o culto. Não ache pesado ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas. Não ache pesado frequentar um grupo missionário. Não dê seu resto para Deus. Vai ser Deus que vai levantar a tua vida. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa mensagem, que nos traz esperança e uma advertência. Que o Senhor nos abençoe e que o nosso coração não se esqueça do Senhor. Não se esqueça dos seus benefícios. Não se esqueça do que o Senhor fará, do que o Senhor já está fazendo. Nos ajude a ter um coração grato. Não agora apenas, mas ali logo, meu Pai, daqui a esse tempo logo presente que o Senhor vai nos abençoar, que está logo ali na frente. Esse tempo que vai ser tão bom para esta igreja, que nós vamos nos esquecer do distanciamento social. Nós vamos nos esquecer das cadeiras vazias. Quando isso acontecer, não nos deixe esquecer que foi o Senhor que nos abençoou. Que foi o Senhor que nos deu a graça de vencermos esse período e esse ano tão difícil, meu Pai. Ajude-nos como igreja. Se alguns se desviarem, meu Pai, e se encantarem com os presentes que receberem do Senhor, traz Ele de volta. Em algum tempo no futuro, toca no coração dele, o Senhor que pertence, o Senhor que está no futuro, no passado e no presente.
Visita o futuro nosso agora, meu Pai. Em algum lugar no nosso futuro e nos convence de voltar a Ti, Senhor. Plantamos essa oração profética em nome de Jesus. Se alguém lá na frente, meu Pai, se ver longe do Senhor com o bolso cheio de dinheiro e o coração vazio de alegria, lembra ele que a nossa alegria vem do Senhor. Que não foi os nossos bens que nos alegraram, que não foi o nosso braço que conquistou, mas foi a sua graça que deu. Ajude-nos, meu Pai, a não nos esquecermos de todos os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Ajuda-nos como igreja. Ajuda-nos como povo, meu Pai. Ajuda-nos nos dando força e graça. Nos dando, meu Pai, a alegria e o descanso no Senhor. E nos lembrando que o prazer verdadeiro vem da comunhão profunda com Teu Espírito Santo. Não do comer e do beber. A satisfação nossa está no Senhor e na força do Seu poder. Ajuda-nos a lembrar que o descanso é estar no Senhor, não é estar sem nenhuma coisa para fazer. Ajuda-nos a lembrar que a alegria não é a ausência de dificuldades, de problemas, mas é ser alegre conectado com o Senhor, tendo prazer no Senhor. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus, assim eu oro, crendo que a Tua palavra é poderosa, ela vai além do tempo e do espaço que estamos vivendo agora, e nos alerta de um futuro que o Senhor tem dado para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, amém. Você pode se assentar em nome de Jesus? Gente, nós estamos aí na véspera de um grande feriado, né, gente? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem vai viajar? Amém. Possível. Tem uns que estão no possível. Nós estamos analisando a questão do culto de domingo, porque às vezes a gente pode fazer o culto de domingo em um único culto. Então, até você que está em casa, se você puder me ajudar nisso, me dando uma mensagem, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Você sabe meu número, todo mundo que congrega nessa igreja tem meu contato telefônico. Manda uma mensagem lá dizendo: pastor, eu vou viajar. Eu não vou orar para chover. Não, é só para a gente se organizar para fazer os cultos esse final de semana. Tá bom, gente? Vamos aproveitar, vamos orar por quem vai viajar então? Quem tem certeza que vai viajar, fica de pé, quero orar por você. Os que estão na mais ou menos ainda, né? Os que estão no mais ou menos também fica de pé, fica, Anderson, você está no mais ou menos, vamos orar, vai que dá certo a viagem. Eu não torço para que não dê, não, eu torço para que dê certo mesmo, que vocês viajem, sejam felizes em nome de Jesus. Pastor, mas vai ter ceia domingo? Vai ter ceia domingo. Pastor, vai ter ceia na semana seguinte? Vai. A gente vai decidir só se vai fazer na quinta ou se vai fazer domingo de manhã e domingo à noite, na próximo domingo. Mas você não vai perder a sua ceia se você for viajar. Pode ficar tranquilo. Nós vamos dar um jeito. Pai, quero orar por todos que vão viajar ou que estão na iminência de viajar, ainda não sabem se realmente vai dar certo. Que o Senhor os abençoe. Pai, se eles forem realmente viajar, que a sua mão vá com eles, abençoa eles aonde eles forem, dê alegria, paz, graça para eles lá, renovo, Senhor, no físico, no emocional, e que eles voltem abençoados pelo Senhor, alegres, felizes, para tocar o restante do mês de setembro, que vai ser um grande mês na nossa vida, um mês de preparação, meu Pai, para a festa dos tabernáculos, no dia 3 e 4 de outubro, meu Deus. Abençoa teu povo. Aqueles que forem de fato viajar, guarda eles na estrada, meu Pai, na ida, na volta, que seja muito bom para eles, para a família deles esse momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos que vão, nesse primeiro culto de setembro, oferecer ofertas e dízimos na casa do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Eu vou orar por você, depois você vem e ministra no altar de Deus a sua oferta. Aonde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Então, através de dízimos e ofertas, nós também ensinamos aonde que deve estar o nosso coração. Pai, quero te agradecer por essa noite, te louvar. Primeiro culto de setembro, meu Pai. Que honra ter chegado até aqui de pé. Tudo porque o Senhor nos sustentou, Pai. Tudo porque o Senhor nos guardou do caos, nos guardou dessa desgraça toda que está acontecendo. Alguns até contraíram esse Covid, mas já estão bem para a glória do seu nome, estão restabelecidos para a glória do teu nome. E nós estamos bem. E vamos continuar bem, porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Pai, aqui está a honra que te damos
em nos ter abençoado no mês passado. Veio a provisão financeira e agora nós vamos te honrar através de dízimos e ofertas, mostrando, meu Pai, a nossa gratidão ao Senhor e reconhecendo que do Senhor veio a nossa provisão. Nós não acreditamos que a provisão nossa vem da força do nosso braço, mas quem nos deu graça para adquirir riqueza, como diz o livro de Deuteronômio, foi o Senhor, o nosso Deus. Assim nós te honramos e te adoramos através dos nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode fazer seu ato de fé. Amém. Amém. Vamos para casa então, gente? Domingo, então, nós vamos ter culto. Preciso muito que você fique atento ao seu WhatsApp para receber as informações desse final de semana. A gente vai se organizar em relação aos cultos de domingo. Se vamos fazer os 2 cultos ou se vamos fazer apenas o culto da noite. Mas vai ter culto em nome de Jesus. Na culto a gente nunca cancela, a gente só vai administrar isso. Para que a gente não tenha dificuldades de realizar 2 cultos no mesmo final de semana, onde realmente muita gente vai viajar. Amém? Fica de pé em nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, você que está em casa nos acompanhando, você que está aqui nessa casa de oração também, em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Pai, quero te agradecer. Te agradecer pela vida, pela força que o Senhor tem colocado em nós, pela clareza na maneira como temos enxergado a vida, pela sabedoria que tem nos dado para nos posicionarmos de forma correta diante das adversidades da vida, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome em tempos, meu Pai, trabalhosos. Agora leva-nos na paz e na segurança. Temos aí, Pai, um feriadão pela frente, temos certeza que o Senhor vai ser honrado nos cultos dessa igreja, também os irmãos que vão viajar, eu sei que vão te honrar aonde estiverem, meu Pai, que terão uma conduta santa, agradável ao Senhor, seja na praia, seja no campo, na cidade, aonde eles forem. Aqui essa casa estará com as portas abertas, te adorando também, meu Pai, te glorificando. Agora, vai conosco. Vai ser tudo em vão esse feriado se o Senhor não estiver conosco, Pai. Não vai ter graça, não vai ter alegria. Vai conosco, nos ajuda, esteja conosco, nos orienta, fala ao nosso coração nesse final de semana. Guia-nos, meu Pai, como diz a Tua palavra, mansamente até as águas de descanso, até os pastos verdejantes, as águas tranquilas. Guia-nos, meu Pai, no meio desse tempo. Aliás, continua a nos guiar, porque o Senhor já está nos guiando. Assim eu oro, grato por este culto, por cada pessoa que veio, por cada pessoa que está assistindo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz.